E aí pessoal, tudo bom? Bom, a aula de hoje é para dar continuidade no que se trata do assunto de estruturas de seleção, ou estruturas de controle, ou estruturas de decisão, né? A ideia da nossa aula é a gente começar a comentar um pouco sobre a utilização do encadeamento ou hierarquia de estruturas, tá? E a gente vai trabalhar isso em cima de alguns exemplos, ok? Para facilitar mais o entendimento e a sua utilização. Vamos lá. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês um pouquinho, né, da sintaxe de como isso pode se dar em relação à sua construção. Nem sempre vai ser dessa forma, ok? Depende muito do tipo de problema que vocês vão se deparar, depende muito da lógica que vocês vão construir para poder definir a melhor forma de encadear, ou seja, de encapsular, de embutir, melhor dizendo, a estruturas de decisão uma dentro da outra, ok? Então, olha só, eu vou marcar aqui só para a gente ter um entendimento aqui. Só um instante. E, por exemplo, a gente está acostumado a trabalhar com a estrutura de decisão, onde eu tenho se, né? Eu tenho então, ok? E eu vou colocar mais um pouco aqui embaixo o senão, tá? A ideia aqui é que dependendo do contexto que vocês se depararem, por exemplo, tá? Vocês vão poder ter a oportunidade de resolver ou de testar essas estruturas a partir da repetição de uma segunda regra. Então aqui dentro eu posso ter o se, o então, o se não. Aqui dentro eu posso também testar com o se, o então e o se não, ok? Bom, não existe uma definição fixa de como a gente deve trabalhar, se toda vez tem que ter dentro do então e dentro do senão, ou só vai ter no então, ou só vai ter aqui no senão, né? E assim, não existe. O que vai definir a forma de como a gente vai trabalhar, ou seja, embutir ou colocar de forma hierárquica essas estruturas, vai ser o problema. O problema vai definir isso daí, né? O problema vai definir como eu posso encadear essas estruturas, ok? Aqui tem um exemplo, exatamente esse exemplo que eu coloquei aqui, né? Lembrando que isso aqui sempre tem vinculado a uma condição. Então, eu tenho sempre a minha condição, né? Dada uma condição, se essa condição for verdadeira, vai executar o então, né? E dentro do então eu tenho outro teste. Dado se a condição for verdadeira, vai executar esse então. Nesse caso aqui eu não tenho senão. Lembrando, eu posso ter se então ou posso ter se então senão, ok? Agora, se essa condição não for verdadeira, ele vai executar aqui, ó, o senão. Aí aqui dentro, mesma situação, só tenho se então, mas eu poderia ter também aqui dentro o se então, se não, ok? E assim, pessoal, não quer dizer apenas que eu só posso ter uma única estrutura encadeada. Pessoal, isso aqui pode ficar gigante. Eu posso ter dentro desse então outro se. Aí eu vou ter o se, uma condição, tá? E aqui dentro de novo, início. Aqui eu posso ter o outro se, aqui o fim. Aí aqui de novo eu tenho a condição, né? Evidente. Aqui eu tenho então. Pessoal, isso aqui pode ir embora. E nesse momento é muito importante trabalhar com a indentação de código, ou seja, fazer aqueles afastamentos que eu consigo visualmente entender que comandos pertencem a que instrução superior. Tá? Então, nesse momento, colocar tudo em linha reta não vai ajudar, né, no entendimento visual de que instrução pertence a que comando anterior. Tá? Então, nesse momento, cada vez que eu vou aprofundando mais essa árvore, eu devo sim colocar, né, essa indentação de código. Então, nesse momento, agora vai ser muito importante isso. Um exemplo clássico. Eu tenho 3 variáveis, A, B e C. E aqui eu quero saber quem é a maior delas. Quem é a maior delas? E eu vou assumir que todos os valores digitados são distintos. Então, nunca vão me dar um valor igual ao outro. Sempre vai ser distinto. Pessoal, eu posso resolver isso aqui de diversas formas. Antes de chegar na solução, eu quero comentar algumas coisas. Eu posso chegar e dizer assim, Diva, isso é muito fácil de resolver. Eu posso resolver isso daqui. Então, vamos fazer assim. Aí, vai lá, se o A for maior do que B, né?
então, colocar assim, imprimir, só para poder ganhar espaço aqui, o A. Né? Então, bom, então se o A for maior do que B, então vai imprimir o A. Se o A for maior do que C, né, então vai imprimir o A. Pessoal, o que está acontecendo aqui quando a gente usa esse artifício? Tá? O que o computador, o compilador vai entender? Primeiramente, ele vai executar esse cara. Se isso aqui for verdade, ele vai imprimir esse cara. Digamos que ele imprime, digamos que realmente o A é maior. Okay? E se ele chegar, depois que ele termina essa instrução, ele vai passar para essa. Então, quando ele for testar aqui, ele vai de novo testar, e como eu falei anteriormente, digamos que o A é maior, ele vai imprimir de novo. Então, na telinha lá do usuário, né, na telinha vai aparecer aqui A e A. Tá? Bom, aqui eu estou perdendo tempo de processamento. Estou perdendo tempo de processamento, porque ele vai testar, né, 2 vezes a mesma coisa, claro, com elementos diferentes. Eu não estou usando a forma correta de se trabalhar com isso daqui. Aí, vocês podem imaginar, mas e aí, como é que eu posso fazer isso e tal? Né, eu posso usar um artifício do, por exemplo, conector lógico. Pode usar um conector lógico. Aí o usuário vai lá. Se o A for maior do que B, né, e o A for maior do que C, então aí vai imprimir, né, o A. Ok? Se o B for maior do que A e o B for maior do que C, então vai imprimir, né, o B. E assim por diante. Tá, ficou mais inteligente o código, ficou mais estável esse código. Contudo, ainda temos o mesmo problema. Percebam que se, por exemplo, fosse o C, digamos assim, o A ele é menor do que B, que é menor do que C. Né? Então, C é maior de todos. Então, quando o código ele sempre executa de cima para baixo, da esquerda para a direita. Okay? Sempre essa aqui é a leitura do programa. Né? Então, ele vai executar esse cara. Aí ele vai executar esse cara e, por exemplo, não vai dar uma resposta, porque, como eu falei, o C vai ser maior que todos. Tá? Então, como ele vai dar uma resposta falsa aqui na junção, na estruturação disso daqui, ele vai passar para cá. Então, ele vai ler de novo o mesmo código, né? Só que, claro, com parametrizações diferentes. Então, ele vai testar o B, ou seja, ainda não é o B maior do que todos. Então, só aqui, nesse caso do C, né? Se a gente fosse realmente programar o C, somente aqui eu teria a resposta final. Né? Somente aqui eu teria que o C é maior. Como é que eu faço, então, para ajustar esse código, para simplificar, né? E me dar em poucos testes, ou seja, pouco processamento, porque a cada teste eu faço um processamento. Em poucos testes, o resultado que eu espero. Para isso, eu vou ter que utilizar as estruturas de decisão, ok? Encadeadas. Então, estrutura de decisão encadeada. Então, vamos analisar esse código aqui. Tá? Eu tenho aqui a variável A, eu tenho a variável B e a variável C. Então, primeiramente, eu vou testar aqui o A. Se o A for maior do que B, beleza. Aí eu venho para cá. Digamos que o A realmente é o maior de todos. Então, o A sendo o maior de todos. Tá? Então, o A é maior do que C, se for verdade, então ele vai imprimir o A para mim. Mas digamos que o C é o maior. Tá? Vamos testar com o C agora. O C é maior. Então, a gente vai ver aqui. O A é maior que B? Não. Primeiro que eu estou testando o C. Aí ele cai para cá. B é maior do que C? É. B. Opa, não, né? Então, o C é maior. Tá? Então, assim, pessoal, cada vez que eu venço uma etapa aqui, né? Eu posso ir aprofundando. Eu poderia, inclusive, evitar mais um teste aqui dentro. Eu poderia dizer, se o A é maior que B e o A é maior do que C, então, aí eu já deixaria só isso aqui sairia daqui, ó, por exemplo, simplificando isso daqui. Agora, se isso aqui não fosse verdade, aí eu faria aqui, se o B é maior do que C e o B, já que ele é maior do que A, né,
porque se ele não é maior, ele é menor. Então, esse teste aqui nem precisaria. Seria redundante, né? Então, B seria maior. Caso contrário, C é maior. Então, assim, com esses pequenos ajustes, eu posso cada vez mais simplificar, realizar testes, verificar as exceções e cada vez mais melhorar esse meu código, tá? Com encadeamento. Existem outras formas da gente aplicar isso daqui. Vou mostrar aqui outros exemplos. Digamos que aqui, por exemplo, é uma tabela onde eu tenho o salário da pessoa e o imposto de renda, né? Que é calculado em cima do salário da pessoa. Se a pessoa ganha menos de R$1.000, não tem desconto. Se ganha entre 1.000 e 3.500, tem 7,2% de desconto. E se eu tenho, por exemplo, entre 3.500 e 7.272,26, tenho 13%. E assim vai. Então, aqui é uma forma de trabalhar, por exemplo, com encadeamento. Bora fazer aqui, vou tentar simplificar para a gente não perder muito espaço. Bom, então aqui tudo vai ser baseado no cálculo do imposto de renda. E eu tenho que tomar muito cuidado, principalmente em parametrizar isso daí. Então, vou ver qual é o primeiro salário, deixa eu voltar lá, é R$1.000, né? Então, vou começar aqui, subir aqui, algoritmo, vou chamar de IR, de imposto de renda. Eu vou ter minhas variáveis, eu vou deixar para especificar depois, eu vou colocar aqui o início, tá? Eu vou ter para o usuário aqui, imprimir, digite, né, o salário, simplificar para ganhar espaço, e eu vou ler aqui o salário, leia o salário do usuário, o salário do tipo real. Então, já posso pensar bem aqui, ó, se eu estou recuperando o salário, ele é do tipo real, ok? Então, já vou especificando aqui. Bom, já sei qual é o salário da pessoa. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso especificar todos aqueles parâmetros que tem na tabela ali atrás. O primeiro parâmetro, voltando lá, é que se a pessoa ganha menos de R$1.000, o que acontece? Ela não tem desconto em imposto de renda. Então, eu nem preciso, né, me preocupar. Mas vamos continuar aqui. Se o salário que a pessoa digitou for menor do que 1.000, né, então, o que eu posso fazer? Eu posso mandar imprimir. Eu vou só simplificar por causa do espaço aqui, tá? Não há desconto. Gente, desconto, tá? Então, se a pessoa ganha menos que 1.000, não há desconto. Porém, se a pessoa não ganha menos que 1.000, ela ganha mais. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso testar. Senão, agora que vem a jogada. Percebam que eu estou olhando uma tabela. E, normalmente, nessas tabelas, a gente pode utilizar estruturas de decisão encadeada. Se isso aqui não for verdade, só que eu ainda tenho muitas outras opções para testar. E eu vou testando, por exemplo, uma a uma. Então, aqui eu começo. Início. Aí eu começo a fazer de novo o teste. Se o salário for maior ou igual, por que igual? Porque esse é menor, né? Então aqui é intervalo aberto, aqui é intervalo fechado. Que 1.000, né? E, porque tem que estar dentro de um intervalo pré-definido, salário, né? Maior que quanto? Deixa eu voltar lá. Maior que 3.500? Menor que 3.500? Ou seja, está aqui dentro desse intervalo. Então, vou deixar até um parênteses maior. Se isso aqui for verdade, pessoal, o que é que vai acontecer? Deixa eu traçar um risco aqui, né? Se isso aqui for verdade, aí eu vou parametrizar agora o então. Então, início. O salário vai ser descontado de quantos por cento? Vamos voltar lá, de 7,2%. Aí eu venho aqui, o salário, ele vai ter um desconto de 7,2%. Aí vem aqui salário, recebe o salário, né, menos esse cara vezes 0,072, é isso? Acho que eu 72 é 0,72. Então aqui, pessoal, vai ser calculado quanto é 7,2% do salário. Aqui vai te dar o resultado de quanto é essa quantia e vai subtrair do salário.
E aqui eu posso mandar imprimir, né? Imprimir o salário, tá? Aqui imprimir o salário. E aqui fecha o então. Bom, pessoal, mas aí tá. Então eu encadeei um se. Eu tenho com se e um então, correto? Aí eu venho assim, pô, Divar, mas espera aí. E se o cara ganhar mais de 3.500, como tá lá na tabela, entre 3.500 e 7.272? Aí, pessoal, se isso aqui não for verdade, significa que ele está mais acima. Por isso que eu começo a construir desde baixo a minha regra lógica. É como se eu estivesse fechando meus intervalos. Aí agora eu vou trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar com senão, né? Então venho bem aqui, senão, ou seja, se esse resultado aqui, ó, for falso, aí vou lá, início, aí vou testar. De novo eu vou abrir outro cara. Se o salário, né? Se o salário for maior ou igual a 3.500 e o salário for menor que, quanto é o valor? Vamos voltar lá, 7.272. 7.200, pessoal? Esqueci. 7.272. 272 e 26, digamos aqui. Ou seja, se estiver dentro desse intervalo, aí eu vou aqui. Então, aí eu abro início, aí eu faço aquele mesmo cálculo que está ali em cima, só faço o quê? Eu só faço a atualização do valor. O salário menos, aí, o salário vezes, quanto é o desconto? 13,5%. Então, vai ficar quanto aqui? 0,135, ok? E aqui eu fecho. Aí tem o imprimir, claro. Imprimir. E eu vou imprimir o salário. Eu tenho que mostrar para o usuário. E depois eu fecho. Ok? Bom, percebam que eu estou bem internamente. Eu estou aqui. Tá? E eu já fui aprofundando. Ah, Divar, mas ficou ruim de ver esse exemplo porque ficou tudo torto. Eu não consigo ver a profundidade disso. Eu vou mostrar agora para vocês a profundidade de como ficou esse código-fonte. Então, pessoal, tá aqui, ó. Esse aqui é o algoritmo, tá? Completo da resolução desse exemplo aqui, ok? Onde nós temos exatamente o que eu estava fazendo lá. Nós temos aqui a solicitação, nós temos a verificação se o salário for menor do que 1.000. Olha só como a indentação é importante. Se o salário for menor do que 1.000, não há desconto. Faltou só um ponto e vírgula aqui, já pode corrigir agora. Tá? Aí, ou seja, se isso não for verdade, ele vai fazer esse teste. Se tiver entre 1.000 e 3.500, ele vai fazer o quê? Vai fazer o cálculo de 7,2% e vai imprimir. Agora, se isso aqui não for verdade, ele vai fazer, ó, ele vai para o senão, e dentro do senão, pessoal, dentro do senão tem tudo isso aqui, ó. Tudo isso daqui pertence ao senão. É por isso que eu digo que a indentação é importante, porque quando eu olho esse cara, eu vou ver, tudo isso aqui tá arrastado, né, para cá, tá alinhado. Então eu sei que tudo isso daqui pertence a esse comando e só vai ser executado se chamarem esse comando, ok? Continuando então. Então, se tiver entre 3.500 e 7.276, vai ser executado isso daqui. Contudo, se isso aqui for falso, ele vai executar o senão, lembra? Só executa o então se for verdade, e só vai executar o senão se for falso. Então, vai chegar bem aqui, ó, e vai executar. Se esse cara aqui for maior ou igual a 7.226, vai descontar 27,5% do salário da pessoa. Okay? Então, quando eu olho aqui, ó, eu sei que esses comandos aqui, olhando de bem de dentro, né? Esses comandos pertencem a esse cara, né? Esse se então todo aqui, ó, que é o início e o fim do então, pertencem a esse senão. Esse se então senão aqui, ó, início, olha o fim do senão bem aqui, pertence a esse senão, tá? E esse cara aqui todinho, aqui, ó, que vai daqui até aqui, ó, pertence a esse senão, ok? E esse aqui é o início e o fim dele, e aqui é o fim do algoritmo. Pessoal, então assim, é muito legal de utilizar encadeamento, porque ele vai evitar que o código ele seja testado várias vezes em testes desnecessários. Se, por exemplo, o usuário digitar ali R$900, o que é que vai acontecer? Ó? Ele vai chegar bem aqui e vai logo executar esse cara. 900 é menor que 1.000? É. Então não há desconto. Quando ele executar essa linha, o que ele vai fazer? Ele vai pular para a próxima linha. Tá? E a próxima linha é depois do senão. Então, depois desse senão, a próxima linha, ó, já é o fim do programa. Então, todos esses testes aqui, ó,
eles não vão ser executados. Então, a gente tem uma economia de processamento. Ah, se o cara ganha 3 mil reais. Ah, se ele ganha 3 mil reais, 3 mil reais é menor do que 1.000? Não. Então, ele cai aqui no senão. 3 mil reais está entre 1.000 e 3.500? Está entre 1.000 e 3.500. Então, ele vai chegar bem aqui, vai fazer o cálculo e mostrar. E depois, a mesma situação. Ele vai pular para a próxima linha depois dessa estrutura toda. Então, ele vem para cá. E depois já é o fim do programa. Então, o encadeamento vai evitar que a gente faça muito teste no código e teste desnecessário. Existem momentos que a gente precisa fazer vários testes, né? Existe, pessoal. Sempre existem momentos assim. Só que a gente precisa sempre avaliar se o encadeamento pode ser a melhor solução para a gente resolver os nossos códigos, ok? Vou mostrar aqui outro exemplo para vocês. Ó, partindo da mesma ideia, a mesma ideia que a gente tem aqui, onde eu tenho a idade, né? E dependendo da idade, a pessoa vai ganhar um reajuste salarial. Que beleza, hein? Que beleza. Quem dera que isso fosse verdade, né? Então, se a pessoa tiver menos de 30 anos, então ele ganha 10%. Se ele tiver entre 31 e 40, ele ganha 17%. E assim por diante. Então, esse tipo de situação é muito parecida com o exemplo anterior. E eu posso aplicar a mesma regra para compor isso daí. Tá? Encadeando, começando com a menor, né? E se não for realmente, eu jogo para o senão. E vocês perceberam no exemplo anterior que eu só usei encadeamento, olhando a estrutura a maior, deixa eu voltar aqui para vocês olharem, eu só usei encadeamento aqui no senão. Ó. Tá? Pode existir a situação onde eu preciso usar no então? Claro que pode. Aí depende muito da lógica que vocês estão construindo o programa de vocês. Nesse caso, eu só fui encadeando a partir do senão. Mas eu posso ter nos dois, eu posso ter no então, eu posso ter somente no senão. E a partir daqui, eu posso evoluir com os meus códigos. Ok? Então, como eu posso trabalhar em cima disso daqui? Vou colocar aqui para a gente poder definir. Deixa eu apagar isso aqui. E vou chegar bem aqui. Eu vou ter quem? Eu vou ter a idade. Deixa aqui tudo, tirar isso aqui de baixo. É aqui, vou tirar. Para fazer aqui no código para ficar. E eu vou chegar aqui, digite sua idade. Ok? E eu vou chamar aqui, não é mais IR, é reajuste. Vou mudar o nome desse algoritmo para reajuste. A idade não é real, a idade é inteiro. Eu nunca dei, eu não tenho 39,6 anos de idade, né? Eu sempre dou 39, depois quando completa, fala 40 e por aí vai, ok? Então a pessoa vai lá e vai digitar a idade, eu vou armazenar na variável idade, então aqui que eu vou armazenar, e eu começo depois a realizar os testes. Eu vou realizar os testes. Mas espera aí, Edivar, eu tenho agora duas informações que eu tenho que fornecer. Vamos voltar lá para a apresentação. Eu tenho agora a idade e eu preciso do salário. Como é que eu vou aplicar um reajuste em cima de um valor que eu não sei? Exatamente. Então, eu preciso do salário. Então, vou pedir aqui, né? Imprimir. Ok. Digite o valor do seu salário. E o usuário vai fornecer para mim. E eu vou ler agora essa variável salário. Okay? Então, lendo essa variável salário, agora eu tenho Edivar, mas não declarei. Perfeito. Então, vou lá e vou declarar essa variável salário. Ela vai ser do tipo real. Ok? Salário, né? Os centavos me interessam. Então, vamos lá, pessoal. E a partir daqui, eu começo agora a fazer o quê? Primeiramente, eu só vou ter reajuste baseado na idade. Então, eu tenho que testar a idade da pessoa. Não preciso testar o salário da pessoa. O salário da pessoa só vai servir para fazer reajuste. Ok? Bom, o primeiro parâmetro é a idade menor do que 30. Então, se eu chegar aqui na idade do usuário e o que ele me fornecer, se for menor do que 30, então, aí sim, eu vou precisar fazer um cálculo, né? Porque eu vou ter que fazer um reajuste de 10%. Início, e aqui eu vou recuar um pouco. Então, o novo salário desse usuário vai ser o quê? Vai ser o salário vezes 1,1%. Né? 1,1, que seria o salário dele mais 10%. Vocês podem usar a regra de 3 simples para resolver isso daí. Eu posso chegar e posso imprimir, né, seu novo ou seu salário reajustado, né? Seu salário
reajustado é, vírgula, sal. Ou seja, como se eu estivesse printando o conteúdo da minha variável, ok? Bom, então aqui eu já tenho a primeira resolução quando o usuário tiver o quê? Tiver menos de 30 anos. Contudo, ele pode ter mais de 30. Aí eu tenho que fazer o cálculo agora do quê? No caso, quando aquela minha condição ela for falsa. Senão, aí eu vou agora encadear. Início, né? Aí eu começo tudo de novo. Se a idade for maior ou igual a 30, né? E idade menor do que 40. Ok? Se tiver entre 30 efetivo e 39 anos, né? Ou seja, menor do que 40, aí eu tenho que aplicar um outro desconto. Eu vou até copiar isso daqui, ó, que vai me ajudar a não ficar toda hora digitando, né? Então, eu vou chegar bem aqui, ó, e vou colar, né? Isso considerando sempre o quê? Sempre o início e o fim, né? Para não me perder, para ficar bonitinho, tá? Só que agora o desconto não é só de 10%, o desconto já, o reajuste não é só de 10%, é de 17%. Então eu vou bem aqui e só vou colocar o 7. E aqui eu vou ter printado de novo o quê? Eu vou ter printado o salário reajustado. Pessoal, eu só vou fazer uma correção bem aqui, ó, que eu escrevi o início e não escrevi o fim. Eu aconselho vocês a logo colocar o início e o fim, porque senão depois começa a ficar muito complicado enxergar, ainda mais quando o encadeamento é muito grande, tá? Nesse aqui é pequeno, 4 linhas, então vai ser rápido de resolver enxergar, mas vocês podem ter situações de 15, 20 linhas, aí o negócio pode ficar bem complicado, inclusive quando estiver programando mesmo numa linguagem de programação, ok? Então aqui, ó, esse é o fim desse senão aqui, tá? Esse início e o fim aqui. Beleza. Só que o usuário ele pode ter o quê? Ele pode ter 40 anos efetivo. Então, de novo, eu vou olhar minha tabela, entre 41 e 60, eu vou ter um desconto de 28%. Poxa, então, de novo, eu vou ter que usar um encadeamento bem aqui. Senão, início, vou aproveitar logo e colocar o fim bem aqui, ó. Fim, tá? Fim, ok? E aqui o que é que eu vou ter? Vou ter de novo um outro teste. E eu vou aproveitar esse carinha bem aqui agora, desde o teste até aqui, ó. Então eu vou chegar bem aqui e vou dar mais um pouquinho de recurso para ficar mais interno. Eu vou alinhar antes de corrigir o código. Tá? Só vou dar o alinhamento aqui. Isso aqui pertence ao comando. Esse carinha aqui também pertence ao comando, né? Esse carinha aqui, ó, pertence a esse início e fim. Então agora a idade é maior que 40 e menor que 60. Então, se tiver maior que 40 e menor que 60, ele vai ganhar um reajuste de 28%. Então vai ter o que o reajuste. Contudo, existe um caso aqui, que é o último, se for maior que 61. Nesse caso aqui, ó, pessoal, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer exatamente isso daqui. Eu não preciso mais encadear, porque aqui é como se fosse assim, ó, o último dos moicanos, né? É como se fosse assim, ó, fim, tá? Aqui eu vou fazer o quê? Eu só vou fazer o cálculo. Então eu vou pegar isso aqui, ó. É como se fosse o caso contrário. Caso nenhuma dessas me atenda, essa aqui vai me atender. E o reajuste é de 41,5%, né, por cento de reajuste. Então, se o cara não tiver, ou né, a pessoa não tiver uma idade menor do que 30, se tiver entre 30 e 40, vai atender aqui. Caso não tenha, vai para cá. Se tiver entre 40 e 60, vai atender aqui. Se não for aqui, ou seja, qualquer outra idade, vai se encaixar bem aqui. Se o cara digitar 0, vai cair bem aqui. Se o cara digitar 100, que é o pior cenário, né, onde vai realizar vários testes, vai cair bem aqui. Okay? Então, essa aqui é a nossa forma de resolver essa estrutura por encadeamento. Okay? Vamos ver aqui a próxima. Olha, essa aqui é bem legal porque essa aqui a gente, como eu preciso assim,
Ali eu uso apenas um único critério, que é a idade, para uma ação acontecer. Então, uma regra e uma ação. Só que aqui é diferente. Aqui, por exemplo, eu quero um algoritmo que selecione os candidatos a participar, faltou só do concurso, né, de bolsa no RUzinho, que era esse o nome do concurso, né, para a pessoa comer de graça o resto da vida, né, no RUzinho da UFRA, né. Só que a pessoa tem que atender a esses critérios. Ela tem que ter idade maior de 18 anos, aí tem que torcer para o maior do norte, né? Todo mundo sabe qual é o maior do norte, e tem que ter tomado banho no Rio Pará, que é esse rio que passa bem na frente aí, no caso lá por trás, né? Lá pela várzea, ok? Esse é o critério para a pessoa poder ganhar esse voucher aí de alimentação eterna no RUzinho, ok? Só que aqui, quais são as regras? São essas três, e qual é a ação? É comer de graça, né? Ganhar esse voucher. Então percebam que mudou um pouco o cenário para mim. Antes eu tinha só uma regra para ter o benefício, né? Para ter uma ação. Agora eu tenho 3. E aqui é muito importante quando eu tenho nesse momento várias regras para poder eu ter uma tomada de ação, eu utilizar os conectores lógicos. Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente pode resolver esse carinha aqui. Deixa eu voltar aqui para o Sublime, que fica visualmente melhor para a gente trabalhar. Eu vou apagar isso aqui tudinho, ok? Isso não interessa mais para a gente. Ok? Bom, vou chamar esse cara de voucher RUzinho. Ok? Esse é o nome do nosso algoritmo. Tá? A primeira coisa que eu tenho que saber é estabelecer as variáveis que vão receber aqueles parâmetros que eu estou solicitando lá. O primeiro deles é a idade. Então aqui, ó, se eu voltar para cá, eu já tenho aqui a idade. O segundo é saber qual time que a pessoa torce. Então, eu vou chegar bem aqui e vou dizer time, né? O time é do tipo literal, ok? E o outro ponto é a pessoa ter tomado banho, aonde? Ter tomado banho no Rio Pará. Eu posso trabalhar aqui com uma variável chamada banho, só que essa variável tomar banho, ela é do quê? Ela é do tipo lógico, ou seja, a pessoa vai fazer o que? Ela vai escrever verdadeiro ou falso para mim. Verdadeiro se toma banho e falso se não toma banho, de acordo com a pergunta que eu fizer. Okay? Então eu vou bem aqui. A primeira eu vou deixar, né, porque eu vou precisar dela, que é digite a sua idade. A segunda eu quero saber qual é o time que a pessoa torce. Então eu vou refazer qual o time que você torce. Ok? E bem aqui, o que eu vou fazer? Eu vou buscar o time, ou seja, pelo que a pessoa digitar, eu vou armazenar aqui. E a minha terceira pergunta qual é? A minha terceira pergunta é se a pessoa já tomou banho no Rio Pará. Você já tomou banho no Rio Pará? Verdadeiro barra falso. Ok? E a pessoa, por exemplo, vai lá e vai escrever verdadeiro ou falso. Vou colocar aqui banho. Perfeito? Então aqui eu já estou com as 3 perguntas prontas para poder o quê? Para poder recolher as informações e fazer os testes para dizer para a pessoa, você merece o voucher ou você não merece o voucher. Ok? Então vou para cá, continuando. Agora eu vou fazer os testes. Tá, pessoal? Eu posso usar encadeamento? Eu posso. O que é que eu posso fazer? Eu posso chegar bem aqui e dizer se, né, se a idade for maior ou igual a 18, né? Aí, então, considerando que sempre a pessoa vai responder da forma correta. Então, início, se, né, se o time for igual a Remo, ok? Maior, né? Então, início, se banho, então, imprimir, você ganhou o voucher. Aí eu vou só ajustar aqui, tá? Eu já vou explicar, que o pessoal deve ter estranhado. Mas tá faltando um negócio bem aqui. Já vou explicar. Vou ajustar aqui então, né? Então, ó,
Primeira coisa, eu abri um início e eu tenho que ter um fim. Então, eu tenho que ter o fim de quem? Tenho que ter o fim desse primeiro então. Por isso que eu falo, olha, é importante a gente colocar antes para depois a gente não se perder. Então, eu tenho o fim desse então aqui, ó. O início e o fim. Eu abri outro início e não fechei aqui. Então, vou bem aqui, ó, e vou fechar esse fim aqui. Aqui eu estou só considerando a situação verdadeira, tá? Onde a pessoa tem 18, a pessoa torce para o remo e a pessoa já tomou banho. Edivar, por que não tem nada igual a verdadeiro? Pessoal, qual é a resposta que a estrutura de decisão ou seleção ela espera? Qual é o valor que ela espera? Ela espera um valor verdadeiro ou um valor falso, correto? Se a pessoa colocou verdadeiro, então ela já atendeu o critério da estrutura. Por isso, quando a gente trabalha com variáveis lógicas, a gente nem precisa estabelecer que o verdadeiro é igual a verdadeiro. Não existe isso. Tá? Então, a gente só coloca. Se a pessoa colocou falso, ela não vai atender e vai esperar uma senão. Okay? Então, se eu chegar bem aqui, ó, vamos aqui de baixo. Se a pessoa não tomou banho, né, senão, ou seja, se ela escreveu falso, imprimir, você não ganhou o voucher, ok? Ou seja, ela não tomou banho, então não ganhou o voucher. Ela pode ser maior de 18, ela pode torcer por remo, mas não tomou banho, não ganhou o voucher, ok? E aqui, por exemplo, e se ela não torcer por remo? Aí eu tenho o senão dessa estrutura, ou seja, senão, né? Aí eu posso imprimir de novo aqui, ó, copiar, já está aqui, né? Senão, imprimir, você não ganhou o voucher. Então, desse cara aqui, ó, do se então, esse é o senão, ó, que faz a sequência. E se o cara e a pessoa não tiver, por exemplo, maior que 18, já foi eliminado logo no início. E eu teria quem aqui? Eu teria esse senão bem aqui. Senão, né? Imprimir, você não ganhou o voucher. Ok? Ó, essa é a resolução utilizando encadeamento de estrutura. Edivar, tem como simplificar isso usando conectores lógicos? Tem como simplificar isso. Como é que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo aqui. Vou apagar esse negócio todinho para a gente fazer de novo. Eu vou testar tudo de uma vez só. Tudo de uma vez só. Fazendo a ligação do quem? Do E. Se o time for igual a remo, né? E banho. Lembrem do E. Para minha resposta final ser verdadeira, todos os testes que estão sendo feitos internamente têm que ser verdadeiro. Basta que um seja falso e a resposta final para mim ela é falsa. Então, se isso daqui, pessoal, acontecer, se você atender aos 3 critérios, então, vou aproveitar que eu já estava com ele na memória, imprimir, você ganhou o voucher. Senão, né, se basta um ali ser falso, imprimir, você não ganhou. Percebam, né? Claro, isso vocês têm que ler o código, né, se aprimorar, entender os mecanismos das estruturas condicionais, né, entender a utilização e a resposta, o resultado lógico quando a gente está utilizando os conectores lógicos, tá? Mas percebam que existem formas da gente adaptar e sair um pouco daquela complexidade do encadeamento de estruturas. Okay? Nem sempre isso é possível, porque às vezes uma tomada de ação pode estar condicionada a uma outra regra. Aí eu precisaria abrir um encadeamento, por mais que eu usasse conector lógico, para simplificar. Mas se eu simplificar uma grande parte do meu código, eu ganho em tempo de processamento, né? Então isso aí vai de problema para problema. Cada problema a gente vai avaliar a situação. Ok? Bom, pessoal, então essa aqui a gente finaliza a aula de encadeamento. Ok? Agradeço aí a participação de todos e até a próxima aula.